Olá, boa noite. 17 de maio de 2020, há exato 2 meses, nós não nos reunimos mais presencialmente. Culto onde nós estamos sozinhos aqui, eu, Marcos, Tobias, para chegar até a sua casa, entrar na sua casa, chegar perto de você neste domingo à noite, para levar a palavra do Senhor como tantas vezes o fizemos nesse lugar quando você esteve conosco. Nós ansiamos este momento, ansiamos de novo esse encontro presencial para que nós possamos celebrar e nos encontrar, mas por enquanto nosso encontro é virtual, online, à distância, mas porém muito perto em sentimento, em saudade, em espírito. E eu queria saudar você com um texto de Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 8, onde ele expressa essa saudade à igreja de Filipos. Ele diz assim: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. 2 meses sem a gente se encontrar, sem nos reunirmos, e a saudade aumenta, a distância faz isso brotar a cada domingo mais forte, não é? Esse desejo de nos encontrar. Mas hoje à noite ainda estamos assim distantes, mas eu quero te pedir nessa noite, dizer para você: Deus quer falar contigo nesse momento. Deus quer entrar na sua casa, assim como esse culto entra no seu lar, na sua casa. Deus quer entrar na sua vida, estar com você nesse domingo à noite, falando contigo e a tua família. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor fale contigo. E nós queremos louvá-lo com um hino que nós, preparando o culto, conversávamos de quantas vezes nós cantamos este hino domingo à noite e como você que participa conosco canta este hino domingo à noite. Cante em casa, adore ao Cristo, adore ao Senhor em casa com um hino de louvor ao Senhor. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz e Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Que nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Dessa casa cante a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz e Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior,
conhece por dentro tudo aquilo que eu sou, que nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ti, Senhor, nosso louvor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Cantem glória, cantem glória, cantem glória. Amém. Que o Senhor sonde o nosso coração, sonde o meu e o teu nessa noite. Que Ele fale contigo nessa hora onde vamos ouvir a sua palavra. Eu queria te convidar à sua casa, como nós ouvimos na semana passada. Para nós compreendermos aquilo que o Senhor quer de nós, é necessário que Ele se revele a nós. E para Ele se revelar a nós, nós precisamos pedir para que Ele o faça. Então eu te convido aí na sua casa, onde você estiver, feche teus olhos, junte as tuas mãos e vamos orar a Deus pedindo para que Ele se revele essa noite a partir da sua palavra. Santo Deus, obrigado por esse domingo, obrigado por podermos celebrar a Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, que mesmo distanciados pela pandemia, nós nos aproximamos pela tecnologia que temos, que é fruto da Tua revelação também ao ser humano, fruto de nós sermos a Tua imagem e semelhança. Assim, Pai, te pedimos, revela-te a nós, no momento que vamos abrir a Tua palavra para ouvir, ler e falar a respeito dela. Que o nosso coração, nossa mente, seja lugar onde a Tua palavra encontre acolhida e que Teu Espírito nos revele o Teu querer a partir dela. Assim, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós queremos nessa noite conversar sobre o tema que foi lembrado nesta semana. Dia 13 de maio, nós lembramos duas comemorações importantes. Uma delas é a abolição da escravatura, dia 13 de maio, e a outra foi a ascensão de Jesus. Eu acredito que uma das festas cristãs mais esquecidas é a ascensão de Jesus. E nesse tempo de pandemia, onde a maioria de nós está de alguma forma afetado na sua rotina, uns em casa, outros talvez com alteração no seu trabalho, ou outros ainda com uma demanda ainda maior de trabalho. Então, temos várias realidades nesse tempo. A gente pode olhar para essa data e lembrar do que isso quer significar para mim e para você. Uma das declarações de fé da igreja cristã diz assim: creio em Jesus Cristo que subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é uma parte do credo apostólico, uma confissão que a igreja cristã tem desde muito tempo. E no dia 13, então, de maio, nós lembramos a ascensão de Jesus. E o tema desta noite é o que a ascensão, o que é o fato de Jesus ter subido aos céus tem a ver comigo e contigo. É uma festa, como eu disse, quase não lembrada, porque talvez não tenha nenhum apelo comercial, né, como a Páscoa ou como o Natal, mas é uma data dentro da história da igreja fundamental. E hoje à noite eu quero trazer este tema para nós refletirmos e conversarmos sobre o que este tema tem a ver comigo e contigo. Após a ressurreição de Cristo, Jesus se apresentou ao vivo para muita gente, começando com as mulheres no túmulo, os discípulos. Teve um momento que a Bíblia vai dizer que Jesus apareceu vivo depois da sua morte, ressurreto para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Durante 40 dias após a sua ressurreição, Jesus apareceu a muita gente, falou com muita gente. Durante esse tempo ele começou e falou do reino de Deus. E 40 dias após a Páscoa, Jesus, diz o texto de Atos, capítulo 1, versículo 12, e também de Lucas, que ele foi elevado aos céus, que ele foi levado
aos céus, subiu aos céus. E o texto que eu queria usar como reflexão é um texto que você conhece, talvez, pelo menos um dos versículos que eu vou usar. O texto que eu queria usar hoje à noite é o texto de Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11, onde Jesus diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse versículo é muito conhecido no nosso meio. Nós repetimos ele muitas vezes falando dessa promessa do Espírito Santo de Deus. Mas o texto que fala da ascensão é logo após este versículo que diz: tendo dito isto, Jesus falou isto, foi ele, Jesus, elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. Eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma maneira como o viram subir. Primeiramente, eu queria afirmar para você: a ascensão de Jesus foi um fato visível, público e real. Por mais, às vezes, no nosso contexto atual, absurdo que possa parecer. Nós podemos encontrar várias dificuldades para entender esse texto. Uma delas, o céu. Porque na nossa cosmovisão, na nossa cosmologia, você vai entender que o céu é um infinito. Né? Você vai universo adentro. E Jesus foi elevado aos céus. Os céus não é um lugar geográfico no contexto bíblico, mas é um lugar onde Deus é soberano e atua poderosamente. Podemos explicar isso, que é um mundo invisível onde Deus é quem governa, onde Deus habita. Então Jesus foi elevado aos céus à vista dos discípulos e uma nuvem o cobriu, uma nuvem não de temporal, não de ações naturais, mas do poder de Deus, porque quando o poder de Deus age, muitas vezes no Antigo Testamento, aconteceu com Moisés, nos 10 mandamentos, a nuvem do Senhor toma conta do lugar. Então, Jesus foi elevado aos céus. O texto de Lucas vai dizer assim: então os levou para Betânia, os discípulos, né, e erguendo as mãos o abençoou. E enquanto que os abençoava, ia se retirando dele, sendo levado aos céus. Esses 2 textos descrevem a realidade de Jesus ter subido aos céus. Uma frase de Lutero é interessante, eu gostaria de trazer também hoje à noite aqui. É fácil dizer que eu compreendi que o Senhor subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Lutero diz. Mas se esta verdade não for apreendida com o coração, ela continua sendo letra morta para o entendimento. Se esta verdade não for apreendida com o coração, ela continua sendo letra morta para o entendimento. Se você esteve com a gente domingo passado, nós falamos que é necessário que o Senhor se revele a nós. É necessário o espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria no entendimento, na busca da palavra, e revelação, para que a gente a compreenda e aprendamos essa palavra no coração. Que nesta noite, querido, você que está nos assistindo, você que está na sua casa, que o Senhor toque sua vida de tal maneira que esta compreensão da ascensão não seja só um conhecimento intelectual, mas inunde teu coração de certeza, inunde teu coração de convicção que esse Jesus que nós declaramos, ele ressuscitou e voltou aos céus, voltou ao trono de glória da onde ele veio para nos resgatar. Que este Senhor, então, se revele a você nesta noite, neste culto. O que esta ascensão tem a ver comigo e contigo? Jesus subiu aos céus. O que isso tem a ver comigo e você? Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção para você é o que o texto vai dizer. A esperança de que Jesus voltará. Diz o texto de Atos, capítulo 1, versículo 11.
Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ou seja, foi elevado aos céus, assim virá, do modo que o viste ir. Jesus vai voltar. Nós precisamos, eu e você que confiamos em Cristo Jesus, nós precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, encravado a cosmovisão cristã. Isso precisa fazer parte do nosso viver constantemente, porque senão nós não compreenderemos a realidade na qual vivemos. Mas no momento que eu e você compreendemos a cosmovisão cristã, que diz na sua parte final que Jesus ressuscita, e nós vivemos neste tempo que chamamos de tempo da igreja, e ele vai voltar, nós compreenderemos também o tempo em que vivemos. A afirmação bíblica é categórica. Este Jesus que subiu, ele vai voltar. Diz o texto de Mateus, Jesus dizendo quando vai ser este tempo, né? E aí você pode entrar na internet e vai procurar, vai ser inúmeros, uma enxurrada de especulações, pessoas dizendo que Jesus vai voltar. E se você olhar para a história atrás de nós, muitas pessoas antes de nós já preveram e já erraram o dia que Jesus iria voltar. Porque o texto vai dizer que ninguém sabe, a não ser só o Pai. E Jesus descrevendo como vai ser esse dia, ele diz lá em Mateus 24, 30 e 31, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro cantos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus vai voltar e este fato vai ser conhecido globalmente. Como vai ser isto? Não sei. Como alguém do Oriente e do Ocidente vai perceber esse momento? Não sei mesmo. A Bíblia diz que vai ser como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda de Jesus. E eu não fico envergonhado em dizer que não sei. Porque o Senhor que eu acredito, Ele é muito maior do que eu e do que minha mente finita para eu tentar, talvez, definir como vai ser isso. Esses tempos, isso eu já contei no culto da noite, esses tempos eu conversei com os adolescentes sobre este tema. E aí eu perguntei, o que vocês acham? Como é que ele vai vir? E aí alguém disse, pelo WhatsApp. Todo mundo vai saber. E as redes sociais hoje estão em todos os lugares, né? Eu disse, interessante. Daí a outra pessoa disse, outro menino, outro garoto falou, vai ter uma grande TV de 4K no céu, assim, que vai atingir toda a Terra. Eu disse, olha, interessante, aquelas em curva, né, que atinge toda a Terra. Então, não sei, de fato. A Bíblia não diz exatamente como vai ser. Ela diz que vai ser um sinal do Filho do Homem que no céu, que todo mundo vai ver. E haverá uma reação das nações. A Bíblia diz que todas as nações da terra se lamentarão e verão. Você lembra a semana passada que eu falei que a Bíblia é como contemplar um céu estrelado numa noite escura? Ela vai se abrindo a nós quanto mais a gente observa. E um texto que agora me chama a atenção é esse que todas as nações da terra se lamentarão. Por que não se alegrarão? Em vez de se lamentarem. Porque a Bíblia diz que grande é a estrada que dá para a salvação e para a perdição, e estreito é o caminho que leva à salvação. Muitos se desviam do Senhor o tempo todo. E por isso haverá o lamento, porque quando Jesus voltar não vai haver mais tempo de arrependimento. Por isso hoje é o tempo. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, um texto que já citamos aqui. Então Jesus vai voltar. Tenha certeza disso. A história vai além deste tempo. Porque nosso tempo é difícil. Nossa vida é difícil. A pandemia está aí para mostrar globalmente que é difícil. E aí Jesus diz que ele vai voltar. E vai nos trazer
uma nova realidade, uma realidade sem sofrimento, sem morte, sem dor. Isso que ele promete no texto bíblico. Então, o que tem a ver comigo e contigo? A ascensão de Jesus, que assim como ele foi, ele vai voltar. Essa é a nossa esperança. Em segundo lugar, Jesus, com a sua ascensão, ele abriu o caminho para a vinda do Espírito Santo de Deus. Lá em João, capítulo 16, versículo 7, quando Jesus começa a descrever o caminho da sua crucificação e dizer que ele não mais estaria com os discípulos, eles ficam com medo e Jesus diz, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, diz, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Por isso, no texto de Atos que nós lemos, Jesus diz para os discípulos ficarem em Jerusalém, porque em Jerusalém eles receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre eles. Então Jesus, ao ser elevado aos céus, ele abriu o caminho para que o Espírito Santo viesse e ele veio lá no Pentecostes em Atos 2, se você quiser ler ele em casa. Então, Jesus abre o caminho para este novo tempo e nós estamos neste tempo. Eu e você. O Espírito Santo é o que age neste tempo. Quando você e eu somos tocados pela palavra do Senhor, quando nós pedimos para que Deus fale conosco, aquele agente de Deus hoje em minha vida, em sua vida, é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos clamar e pedir para que o Espírito Santo de Deus fale a mim e a você. Porque nós vivemos no tempo do Espírito Santo de Deus. No tempo em que o Espírito Santo de Deus fala acerca de Deus a mim e a você. No tempo em que o Espírito Santo de Deus abre o entendimento meu e seu para nós compreendermos a verdade bíblica. Então, a ascensão tem a ver conosco porque deu possibilidade que o Espírito Santo viesse a nós. E em Atos 2, o Pentecostes acontece 10 dias depois da ascensão. E Jesus derrama o Espírito Santo de Deus sobre os discípulos e a partir do Pentecostes, lá em Atos 2, todos aqueles que creem em Cristo são habitação do Espírito Santo de Deus. Você pode, eu posso, apagar o Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia. Quando ele fala a nós e nós nos fazemos de surdo, quando ele toca nosso coração e nós achamos que é simplesmente uma emoção, quando ele nos alerta sobre situações que devemos deixar ou ações que devemos fazer e nós simplesmente ignoramos, nós apagamos o Espírito Santo em nossa vida. Mas Paulo vai dizer, deixe-se encher do Espírito Santo de Deus. Deixe o Espírito Santo cada vez mais dominar você e falar com você, para que você experimente a realidade de Cristo em sua vida. O Espírito Santo testemunha de Cristo para mim e para você. Por isso Cristo foi assunto aos céus para que nós pudéssemos ter essa presença real dele em nossa vida a partir do Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, com a ascensão, Jesus inicia a sua obra de sumo sacerdote. Veja o que Hebreus vai dizer. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote. O que é um sumo sacerdote? Sumo sacerdote é aquela pessoa no povo judeu que tinha acesso à presença de Deus uma vez por ano no lugar do templo conhecido como Santo dos Santos, onde ali estava a presença de Deus. E uma vez por ano esse sumo sacerdote entrava lá para fazer sua aspersão do sangue do animal sacrificado para propiciação, para perdão dos pecados do povo. Uma vez por ano o sacerdote fazia isso. E uma curiosidade interessante, o sacerdote que não tivesse confessado seus pecados antes de entrar naquele ambiente santo, ele morria. Por isso, antes desse sumo sacerdote entrar nesse lugar, amarrava-se uma corda na sua perna e um sino do seu braço. Se em algum momento o sino parasse de badalar, ele era puxado para fora, porque ele morreu. Porque o pecado não subsiste, e nem o pecador, diante do Deus que é santo. E Jesus é o nosso sumo sacerdote, diz o texto. Ele é o grande sumo sacerdote que adentrou os céus, ou seja, ele é aquele que está
defendendo eu e você diante de Deus, o Filho de Deus. Ele diz assim: apeguemo-nos com firmeza a esta fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha que maravilha essa palavra. O sumo sacerdote que Cristo agora é, por ter adentrado aos céus e, segundo a nossa confissão, ter sentado à direita de Deus como alguém que tem poder igual a Deus, igual, mesma autoridade. Esse sumo sacerdote, ele tem empatia comigo e contigo. Ele se compadece de nossas fraquezas. Neste tempo de pandemia, como é que você está? Falei no início do culto, 2 meses já sem a gente se encontrar. E agora começa a ficar mais difícil. A saudade começa a aumentar. A rotina de ficar afastado já está muito difícil para alguns. Talvez você, nessa noite que está nos ouvindo, você se sente fraco. E você pensa assim: ninguém sabe o que eu estou sentindo. Ninguém conhece os meus sentimentos e o meu sofrimento. E aí o texto vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Porque como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus conhece o meu coração e o teu profundamente, porque ele se fez um de nós. E essa é a maravilha do Evangelho de Cristo. Essa é a maravilha do cristianismo, queridos. O cristianismo não é uma religião que tem um Deus longe, distante, incapaz de compreender a minha dor e a tua. O cristianismo é uma compreensão de fé que crê num Deus que se fez um de nós e compadece das nossas fraquezas. Então, querido, você nessa noite que talvez está fraco, abatido, preocupado, com saudade, enfim, inquieto, depressivo, ansioso, e aí poderíamos tirar vários adjetivos que podem descrever o que estamos sentindo, o que você está sentindo. Existe alguém que se compadece de você e que se identifica contigo. Cristo Jesus, o sumo sacerdote, se compadece de nossas fraquezas. O que tem a ver conosco, a ascensão, Jesus se transformou, ou assumiu o papel de sumo sacerdote diante de Deus, que conhece a nossa fraqueza. Trago outra frase de Lutero, hoje à noite é de frases de Lutero. Lutero vai dizer: enquanto Jesus estava na terra, ele estava longe de nós. E agora ele está muito próximo de nós. Porque ele foi aos céus e está próximo de nós pela realidade do Espírito Santo, que habita em nós e fala conosco. Em último lugar, em quarto lugar, Jesus assume a posição de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quando ele é elevado aos céus. Uma posição que ele nunca perdeu, mas ele abriu mão dela. Ele deixou sua glória para estar conosco. Ele deixou sua soberania como Deus Todo-Poderoso para estar conosco e se fazer gente. Continuou sendo Deus Todo-Poderoso, mas em forma de gente. Depois de ter feito a purificação dos pecados, Hebreus vai dizer, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Com a ascensão de Cristo, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome, é o texto de Filipenses. Porque para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por quê? Porque ele foi elevado aos céus, está assentado à direita de Deus e possui toda a majestade, todo o poder, tudo está debaixo dos seus pés, porque ele foi exaltado à mais alta posição. E todo nome, toda pessoa vai se dobrar ao nome de Jesus. Não importa quem seja. Não importa se acreditam. Não importa se confiam.
Eu conto muitas vezes um exemplo em alguns lugares. Talvez você já ouviu isso. E minha mãe vai lembrar desse fato, eu acho. Eu tenho uma cicatriz aqui na minha mão, entre os 2 dedos, o indicador e o polegar, que eu fiz na minha infância, não lembro que idade. Na casa dos meus pais tinha um fogão a lenha. Eu sou natural de Juiz é muito frio. E o fogão a lenha, se você tem em casa, ou se você já viu na casa da avó, ou em algum lugar, você vai lembrar que o fogão tem uma proteção ao redor da chapa dele, para que a gente não se aproxime e queime a mão ou a perna, enfim. E é um ferrinho redondo assim, brilhante. E aquilo me atraía, e eu comecei a passar a mão assim, para cá e para lá, para cá e para lá. E minha mãe dizia, vai queimar. E eu pensei, não vai queimar. Como vai queimar? Se você vai escorregar a mão e vai queimar. Eu disse, não vai queimar. E eu brincando para cá e para lá, e uma dessas a mão escorrega e encosta na chapa do fogão. Aí você já imagina aquele barulhinho de tss. Queimou. Está aqui, ó. Tenho a marca por toda a vida. O que eu quero exemplificar com esse exemplo é que não interessa se as pessoas creem ou não que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Não interessa se as pessoas acreditam que diante dele todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar. Não interessa se acreditam. O fato é que vai acontecer. Então o que tem a ver a ascensão comigo e contigo é que Jesus é Senhor de todas as coisas. Ele é meu Senhor e Senhor da história. A história não está no acaso. O mundo não está largado ao acaso. A minha vida e a sua não está largada ao acaso. Tem um Senhor que quer fazer parte dela. E se você confia nele, se você o ama, tenha certeza que ele está contigo nesse tempo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele cuida de você. Ele se compadece de você. Ele dá o Espírito Santo a você para que você tenha condições de superar todas as coisas da sua vida e conheça ele profundamente. E se você que nos assiste não o conhece, eu digo para você, abra o coração para conhecê-lo. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus falar contigo. E eu queria deixar alguns pontos para você levar para casa, para você pensar durante a semana. Tenha esperança que Jesus vai voltar e vai restaurar todas as coisas. Como eu disse, essa história não é a história final. Jesus tem a história final de restauração, vida e abundância. Experimente o Espírito Santo em sua vida. Confie que você e eu temos um sumo sacerdote, alguém que se compadece de nós diante de Deus e intercede por nós e nosso advogado diante do Senhor. E por último, deixe sua vida na mão de Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que o Senhor fale contigo. Vamos adorar, vamos louvar o santo nome do Senhor. Tu és
ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Convido você estar na sua casa para nós orarmos. Pega na mão da pessoa que está contigo. Se você está sozinho, junte as suas mãos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado que a nossa fé depositada em Cristo Jesus, ela encontra em Cristo Jesus um alicerce firme de confiança, de esperança. Obrigado, Senhor, que quando Jesus foi elevado aos céus, Ele ocupa agora um lugar de majestade, de soberania e poder. Obrigado que com isso nós temos o Espírito Santo conosco. Obrigado que com isso nós temos Jesus como sumo sacerdote que se compadece de nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos em Cristo Jesus o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que está acima de todo e de tudo e de qualquer poder. Obrigado, Senhor, que isto é real em nossa vida. Cuida de nós. Nesse tempo de pandemia, guarda nossa vida, protege nossa casa. E que a gente tenha uma intimidade contigo neste tempo, para que assim, quando esse tempo de pandemia terminar, possamos te conhecer muito mais do que conhecíamos. Assim, abençoa cada um de nós nessa noite. Te peço, Pai, pelos doentes, te peço pelos médicos, pedimos mais uma vez pelos cientistas, para que tu se revele a eles, para que eles possam descobrir uma vacina ou um remédio. Cuida também das nossas autoridades, guie, guarde e que tu nos proteja em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos caminhando para o final do culto. Antes da bênção final e da oração final, nós temos um comunicado especial para os membros das nossas comunidades. Das comunidades luteranas daqui de Rio do Sul, Fundo Canoas e de Agronômica no Mosquito. Estas comunidades compreendem a nossa paróquia de Rio do Sul. Neste tempo de isolamento social no qual todos nós nos encontramos, nós todos sentimos falta dos nossos encontros presenciais, como eu já disse aqui. Nós sentimos falta da nossa comunhão, do nosso convívio, do nosso contato. Sem esses encontros presenciais, não realizamos a Santa Ceia, como comunidade já há 2 meses. Como não podemos nos encontrar de forma presencial neste momento, e diante da possibilidade concreta da demora em termos nossos cultos presenciais, o Conselho Paroquial da nossa comunidade, na última reunião em maio, decidiu pela celebração da Santa Ceia em casa. Essa decisão também nós comunicamos também ao Conselho Sinodal, que faz parte da nossa igreja aqui luterana. E nós queremos então, no próximo domingo, dia 24 de maio, realizar a celebração da Santa Ceia em casa. E vale dizer que nós fazemos isso diante da pandemia. Quando isso passar, obviamente nós vamos voltar com nossos encontros de Santa Ceia nos cultos presenciais. Então nós sugerimos a você que quiser participar, que tenham para o culto do dia 24 de maio, próximo domingo, pão, pode ser o pão que você tem em casa, e suco de uva. Se quiser, você pode usar de criatividade e montar um ambiente especial para a celebração da ceia na sua casa. Nós queremos lembrar que você tem toda a liberdade de não fazer este momento.
Os que escolherem não celebrar este momento de Santa Ceia em casa, podem lembrar do Senhor orando, né, ouvindo a sua palavra, juntos com a sua família. E as famílias que quiserem ter este momento nas suas casas, tenham então tudo preparado. Pão, suco e um ambiente, se quiserem. E no culto do dia 24 de maio, nós daremos a orientação de como celebrar esta ceia em casa. Momento especial de ceia em casa. Prepare-se. Você, membro das nossas comunidades aqui de Fundo Canoas, Rio do Sul e Agronômica Mosquito. Momento especial para a sua vida. Quero rogar a bênção de Deus sobre você, também para nós encerrarmos o culto depois com mais um hino de louvor. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer sobre ti o rosto dele e que ele derrame sobre ti a presença dele hoje e sempre. Amém. Aquilo que o Senhor abençoa, abençoado está para sempre. Os irmãos aqui repetem. Você repita em casa. Aquilo que o Senhor abençoa, abençoado está para sempre. Você que nos assiste agora, nós temos o costume, geralmente no final do culto, dizer esse versículo. Eu digo a primeira parte, aquilo que o Senhor abençoa, e os irmãos dizem, abençoado está para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Depois do hino final, que vai ser agora, nós teremos os comunicados para você também. Fique conosco até o final do culto desta noite. Um abraço, abençoada semana e até o próximo culto, dia 24. E prepare-se para a celebração da ceia em casa. Pão, suco e, se você quiser, um ambiente adequado para este momento, na sua casa. Deus abençoe, um forte abraço, saudade de todos e até domingo que vem. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Sim, Jesus, nós aguardamos, Senhor, amamos a tua vinda, Senhor. Queremos declarar, Pai, que tu és a nossa luz, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás
e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos terminar esse momento dizendo: vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.